estúdio eu converso agora com a Eliane Azevedo. Ela é diretora do Instituto de Pesquisas e Projetos Empreendedores. Esse instituto, gente, oferece vários programas de capacitação, como cursos, workshops voltados para os idosos. Eliane, boa noite, bem-vinda ao MG Economia de hoje. E os cursos são de graça, não é isso? Totalmente gratuito, graças, obviamente, aos patrocinadores que acreditam no projeto, né? Mas eu tenho uma notícia ótima para te dar. BH, além desses dados que vocês estão passando, né? Dessa nossa longevidade junto com Porto Alegre, estamos vivendo mais. Ninguém quer a morte, né? Só a saúde e sorte, longe, show. Mas nós temos uma coisa muito interessante, que nós temos um projeto que ele é pioneiro no Brasil e no mundo de empreendedorismo para a maturidade, né? Então, esse projeto, ele ajuda a alavancar novas possibilidades, novos entrantes, porque uma pessoa, quando aposenta, ela acaba se aposentando da vida, ela associa fim de carreira, fim de vida. Então, isso é muito triste dentro da nossa realidade. É um começo de um novo momento, né? É um começo de um novo momento, né? Que as pessoas percebem esse novo momento de uma forma muito interessante, porque à medida que a gente busca conhecimento e que você tem, você descobre que aqueles anos todos que você viveu não podem ser desperdiçados, né? Aquilo tudo é expertise, é maturidade. Então, Belo Horizonte se destaca porque, primeiro, nós temos diretoria de política pública muito avançada. Talvez entre todas as cidades, Porto Alegre também tem, mas Belo Horizonte tem uma preocupação muito grande com isso. E você vê que tem aí uma questão muito interessante. Ao mesmo tempo que nós temos locais que a média é 80 anos, nós temos lugares com 60 na própria cidade. Então, tem uma variação. Variação enorme. E por que isso acontece? Porque tem aí o índice, a questão de saúde, entra educação, geração de renda. Desigualdade. Né? Desigualdade. E aí também entra a informação. E a gente começa a descobrir uma coisa. A pandemia trouxe consigo algo que foi muito triste, né? Muito triste. Mas a pandemia trouxe um momento em que nós tivemos que repaginar. Ou seja, distanciamento sim, isolamento jamais. Isso. Com isso, o que acabou acontecendo? As pessoas ficaram antenadas e plugadas em tecnologias e as pessoas idosas descobriram uma coisa: quem não muda com o tempo é punido pela vida. Então vamos aprender, vamos, né, buscar fazer diferente. Então, estão mais tecnológicos, mais envolvidos com a tecnologia. Mais envolvidos, querem entender. Então, isso também tem a ver, e a gente para pensar, quando você fala, Eliane, por que tem essa questão, né, de cada lugar de um jeito? Nós observamos uma coisa, é a questão da informação. Porque onde chega a informação, as pessoas querem, elas estão ávidas. A pessoa de mais idade, ela está ávida para mostrar que ela ainda é capaz. E é isso que a gente faz lá no IPPE, que é o Instituto, né, de Pesquisa e Projeto Empreendedor. E quais são os cursos mais procurados lá? Nossa, nós temos capacitação empreendedora, temos inteligência emocional para também o empreendedor, porque a pessoa tem que estar também antenada nas inovações e ela tem que ter e adquirir algo que se chama autoconfiança. E à medida que a gente faz isso, que a gente descobre que nós somos capazes, né? O que o idoso quer é um olhar para ele, um olhar para que ele possa perceber que ele pode mais. Então, essa questão dessa crença, ela é muito importante. Nós temos, assim, cursos de todas a natureza que você possa imaginar, de precificação, consultorias, para ele aprender como fazer o produto, de que maneira que ele vai... Para ele empreender. Sim, para ele ser competitivo. Tá. Agora, Eliane, uma coisa que me chamou a atenção, tem uns dados do IBGE que já estão aí há muitos anos que indicam que a população está envelhecendo. Na sua visão, com a sua experiência que trabalha nesse ramo há muito tempo, né? Você acha que o mercado perdeu o passo em relação ao potencial que existe hoje com os idosos, de consumo? De consumo. Olha, o que a gente vê hoje é que quem imaginar, né? Quem ia imaginar que nós viveríamos tanto? Então, a gente olha a economia criativa. Vamos olhar por esse lado. Um lado, o idoso que compra. Outro lado, ele que produz. Se a gente avaliar o que compra, nós temos aí, poxa, para nadar de braçada, porque as pessoas estão envelhecendo mesmo e as pessoas têm e querem adquirir produto. Então, vou te dar um exemplo. O idoso quer ter a autonomia de comprar uma viagem pela internet, ele quer ter a autonomia de marcar o médico dele, ele quer ter a autonomia dele de comprar um produto. Então, tudo isso nos leva a algo muito interessante. Tem coisas que o idoso gosta. O idoso gosta de divertir. Obviamente que ele descobre o seguinte: a vida não é tão extensa quanto a gente imaginava. Então, é o momento de aproveitar a vida.
E, por outro lado, nós temos, né, essa nossa capacitação que a gente faz, e eu tenho orgulho de falar porque veio de Belo Horizonte, somos nós do Brasil para o mundo, é um exemplo, é totalmente gratuito, não paga-se absolutamente nada. Por que você começou a fazer esse trabalho? O que te Eu comecei porque, alimentou? jovenzinha, eu trabalhava numa multinacional com muito orgulho, mas eu comecei a fazer o processo de recrutamento e seleção, e eu, assim, adorava estar na multinacional, era show de bola. Só que vinha escrito o seguinte, contraindicação para contratar. E vinha não contratar acima de 40. Meu Deus, eu hoje então estaria fora dessa triste, né? multinacional. Poxa Com 48 vida. estaria fora. Você está novinho ainda, né? E naquela época, o que aconteceu? Dentro daquela minha volúpia da juventude, eu comecei a contratar de 40, de 50, de 60, de 70. Até um dia que 6 meses depois, meu chefe me chamou e falou que era meu último dia. E ele falou assim, olha, esse é o último dia aqui. Me chamou para uma reunião, falou para os gerentes todos, pedindo desculpa, que eu era muito jovem e que eu estava na contramão daquela cultura, pessoas... né? Contratando. Ele falou, estou vendo um monte de cabelinho prateadinho aí, o que é isso, né? E aí, para minha surpresa, tinha um senhor alemãozão lá, ele levantou, bateu palma e falou, foram as melhores contratações que eu já tive. Os outros também levantaram e bateram palma. E a partir disso, né, ele falou, manda bala e pode fazer. Então, eu entendi que isso era um legado. Então, a vida inteira que eu tenho percorrido, dando aula em faculdades, desenvolvendo uma série de coisas, eu sabia que nós tínhamos que fazer algo pelo público idoso, que é tão marginalizado, e nós jogamos a maior riqueza que nós temos na nossa vida, que é o que a gente aprende. A bagagem, né? A experiência de vida, se alguém te assaltar, lá aí, o que vai acontecer? Pode te levar tudo, mas ninguém leva a sua experiência de vida, o que você já viveu, o que você é. E tudo isso é importante para nós. Por isso do intergeracional que a gente trabalha. Porque nós estamos aqui hoje. Independente da sua idade, da minha idade, não importa, a gente não é encontro de idade, é encontro de época. Então nós estamos vivendo hoje o momento presente. Então nós temos que fazer desse momento presente com uma pessoa, um garoto de 17 anos, com o de 80 anos. Eu tenho lá colaborador, eu tenho uma pedagoga de 70 anos e uma outra de 23 anos. É uma coisa fantástica, é a volúpia da juventude com a maturidade. E nós temos que entender que todos vamos envelhecer porque ninguém quer a morte. Longe. Só saúde e sorte. Agora, para a gente encerrar, quais são as dificuldades, os gargalos desse mercado? Temos aí em Belo Horizonte mais de 460 mil idosos. É muita gente. Quais são as dificuldades para chamar esse público consumidor e para fazer com que esse público também empreenda? Uma coisa que é importante, nós temos esses 462 mil pessoas, né? Mas a gente percebe uma coisa, a maioria da população idosa é mulher. Então já é uma variável que a gente tem, né? Que a gente tem que avaliar. Como que a gente faz? Nós temos feito bastante campanha para mostrar o quanto eles são importantes. E um exemplo vale mais que 1000 palavras, né? Então hoje, sabe lá, nós temos 40 mil pessoas capacitadas e treinadas. E hoje nós temos uma coisa boa, um que é capacitado busca o outro. E nós temos muitas vezes em sala de aula, e já tivemos, desde um cara que morava dentro de um carro e um que tinha doutorado. Então nós vemos que, independente do padrão de vida, do nível social, todo mundo está ávido de ser produtivo, de ser pessoas que têm a honra de dizer, envelheci sim, mas envelheci bem e vou fazer algo pelo nosso Brasil. Ótimo, uma bola de neve do bem. Quer coisa melhor? Opa! Eliane, muito obrigado. Foi um prazer te reencontrar. Okay. Um abraço, até uma próxima. Obrigada.